Lobisomem, o segredo de Jaulino. Olá, sou Matheus, vivo em Rio Verde, Goiás. Somos de família humilde. Vivíamos na roça até uns meses atrás, quando o padre Donizete pediu ajuda com os jardins da igreja e da praça, em frente à igreja. O padre Donizete nos ofereceu moradia e emprego, além de um salário para meu pai. A casa que morávamos pertencia à fazenda do senhor Orlando, rico e próspero fazendeiro local. Era um dos mais antigos moradores da cidade e um dos mais respeitados também. E, de uma hora para outra, o Sr. Orlando desapareceu. Sua família saiu fugindo da cidade, entregando todos os seus bens ao Sr. Jaulino. Entregou a fazenda de porteira fechada. A fazenda rica e próspera agora pertence ao Sr. Jaulino. Nunca mais soubemos do Sr. Orlando, nem de sua família. O importante é que tínhamos moradia e meu pai tinha um emprego. Eu trabalhava como padeiro e a nova moradia nos ajudou demais, porque a padaria era uma quadra da igreja. O senhor Bento estava para se aposentar, depois de uma vida de mais de 35 anos dedicada à panificação. Então, fui convidado pelo senhor Rei, ou Raí, desculpa, Matheus, vou chamar de Raí, tá? Fui convidado pelo senhor Raí, dono da padaria, a ficar no lugar dele, treinando aos poucos, diariamente, antes que o senhor Bento saísse de vez para a merecida aposentadoria. Acordava às 2:30 da manhã todos os dias e seguia a pé para a padaria. Era perto. A luminosidade da praça permitia uma visibilidade maior. A padaria seria virando a esquina. Chegava geralmente em 3 a 5 minutos caminhando. Meu primeiro dia de trabalho foi cansativo. Entrei às 3 horas da manhã para atender os clientes, às 6 com o pão quentinho. Meu turno terminava às 13 horas. Eu nunca saí nesse horário e nunca me preocupei, porque sempre precisavam de mim para umas coisinhas a mais. E eu ficava. Ou era para fazer salgados, ou para aumentar os doces, enfim. Ainda bem que eu era requisitado, sinal que precisavam de mim. E eu teria meu emprego. Com o auxílio dentro da padaria, ouvimos conversas de cidades. Eu estava no segundo mês de treinamento. Fui até o balcão e ouvi o senhor Xavier pagando as dívidas da padaria, porque ele ia embora. Sua fazenda foi recém-adquirida pelo senhor Jaulino. Depois que o senhor Xavier foi embora, nunca mais ouvimos falar dele. O senhor Raí se mantinha afastado das problemáticas, da política, das discussões em geral. Mas ele conhecia o Jaulino desde pequeno. Jaulino sempre foi conhecido na cidade de Vale do Cedro como o fazendeiro mais temido. Sua fazenda maior da região parecia crescer a cada ano, engolia as fazendas vizinhas. Ninguém conseguia entender como que ele se tornava tão rico e tão rápido, como ele adquiria as terras produtivas. Nem sabemos se ele pagava ou apenas tomava. Por trás das transições e acordos que apresentavam ser legítimos, havia um segredo obscuro que Jaulino escondia de todos. Ele era o lobisomem. Na padaria trabalhavam Mônica e Elisandra na recepção. Eram irmãs e filhas do Sr. Bento. A dona Judite, esposa do Sr. Raí, estava no caixa. E o Sr. Raí ajudava aqui e ali, em todos os lugares, mas se concentrava na administração do lugar. E assim que comecei a trabalhar, me interessei em Mônica, e ela por mim. Estávamos na paquera quando aconteceu tudo, e agora sim começa a minha história. Em um dia, quando eu fui até a loja e vi algumas pessoas, a padaria estava cheia, eu diria até lotada.
mas estavam todos em silêncio, que eu estranhei. E eu não entendi o momento de tanto silêncio. Enquanto despejava os pães assados sobre a cesta, eu vi entre as pessoas o Sr. Jaulino, que inclusive chamou meu nome. Mateus, disse ele com voz mais rouca do que antes. Senhor Jaulino, respondi cordialmente, em que posso ajudar? Vim buscar minha encomenda e não quero que essa lindeza pegue esse piso, disse o Sr. Jaulino falando de Mônica. E concluiu, então vai lá e traga para mim. Estou indo agora, senhor. Ele me interrompeu. Coronel, por favor, me chame de coronel. Sim, senhor coronel, já volto. Um minuto. Me virei e fui me informar do que se tratava a encomenda dele. Assim que peguei a caixa, levei até a panificadora e entreguei a ele. Só então que a padaria estava cheia e incomodada com o senhor, digo, coronel Jaulino. Era impressionante como aquele homem causava desconforto nas pessoas, ao ponto do maior fofoqueiro ficar ciente e ficar em silêncio apenas com a presença ameaçadora daquele homem. Assim que entreguei a caixa, ele indicou um funcionário dele, inclusive, que levou até a caminhonete dele. "E essa menina linda?" perguntou o coronel Jaulino, com voz manhosa. E então eu notei que ele estava falando da Mônica, da minha Mônica. Aquele homem estava olhando para a minha Mônica. Uma corrente de adrenalina invadiu meu coração e dei 2 passos para frente, sem pensar, sem raciocinar, e disse: "Ela é minha noiva, senhor. Vamos nos casar em breve." Algumas pessoas cochicharam baixo, para que não fossem ouvidos pelos recém-coronel Jaurino. Encarei aquele homem, e aquele homem me encarou com um sorriso malicioso no rosto. Coçou a barba e disse: "Você tem bom gosto, menino, mas eu quero ela para mim." "Coronel, ela já está esperando um filho meu", eu disse, na esperança de proteger Mônica, mas na real nunca nem tínhamos nos beijados. Depois eu explicaria para o pai dela o equívoco e a intenção. O coronel Jaulino ficou em silêncio e apenas saiu da padaria, sendo seguidos pelos seus capangas, e o clima permaneceu tenso. Entrei na cozinha, me encontrando com o Sr. Bento. Expliquei o que eu disse e por que eu disse, e a reação do Sr. Bento foi incrível. Ele sentou num banquinho que tinha dentro da cozinha, olhou para um lugar fixo enquanto dizia: "Menino, seu menino, você se meteu numa encrenca e tanto. Tudo pela minha filha. O mínimo que eu posso fazer é te contar o que eu sei sobre Jaulino." Respirou fundo, se serviu de uma caneca de café recém-coado e começou a contar. Pode não parecer, mas ele tem a mesma idade que eu. Eram os amigos. Desde jovem, Jaulino já tinha sede de poder. Ele queria mais do que apenas cuidar de terra. Desejava controlar a cidade. E para isso não media esforços. Seu primeiro golpe aconteceu quando ainda era jovem, com poucos hectares de terra. Um vizinho, o José Carlos, conhecido por terras férteis e prósperas, desapareceu misteriosamente após uma noite de lua cheia. Jaulino foi o primeiro a adquirir suas terras, oferecendo à viúva uma quantidade simbólica. A notícia correu, mas ninguém ousava suspeitar do jovem fazendeiro. O Sr. Bento parou um segundo, bebericando o café que ainda saía fumaça, e continuou. O povo falava demais a respeito dele ter um pacto com... E ele fez o sinal da cruz, e continuou.
muita curiosidade, passamos nos nossos amigos e eu a seguir Jaulino. E ele se embreava no mato, principalmente nas noites de lua cheia. Nós seguimos ele. Mais uma vez o senhor Bento parou, retirando do bolso um pedaço de palha e do outro bolso um bocado de fumo, enrolando no cigarro enquanto dizia. E numa noite, confirmamos o que todo mundo temia. Jaulino era o lobisomem. A minha reação de estar ouvindo parecia uma piada, mas eu fiquei em silêncio. E então, o senhor Bento continuou. As transformações de Jaulino começaram na adolescência, mas ele só descobriu a verdadeira extensão da maldição ao completar 16 anos. Em uma noite de lua cheia, sua dor foi intensa e sua pele começou a rasgar. Os ossos estalavam, a carne se moldou e a fera dentro dele emergiu. As crianças e eu assistimos a tudo, em cima de uma árvore, sem emitir ruído algum, senão seríamos mortos. Naquela noite, eu fui tomado por um desejo. Ele foi tomado por um desejo insaciável de caçar. Seu primeiro alvo foi um dos mais antigos sócios do Senhor Rei. Sim, do Senhor Rei, o Senhor Herculano, com quem Jaulino tinha uma rixa. O corpo de Herculano foi encontrado dias depois, dilacerado, com marcas de dentes e garras que ninguém conseguia explicar. A partir dessa noite, Jaulino percebeu que sua maldição podia ser a sua maior arma. Ele sabia que, como homem, sua influência tinha limites. Como lobisomem, ele era invencível. Com o tempo, Jaulino passou a usar suas habilidades bestiais de forma estratégica. Sempre que encontrava resistência nos negócios, algum acidente misterioso acontecia com seus adversários. Seus inimigos desapareciam ou eram encontrados mortos, vítimas de ataques que eram atribuídos a feras selvagens. Ele fazia questão de manter uma imagem de homem simples e honesto, sempre vestido com roupas rústicas e chapéu de palha, participando das festividades locais e ajudando a comunidade em aparente boa-fé. No entanto, aqueles que se aproximavam demais de seus segredos não viviam para contar história. Em uma noite, Jaulino foi confrontado por um grupo de fazendeiros que desconfiavam das circunstâncias dos negócios. Eles exigiam uma explicação sobre o desaparecimento dos outros sócios. A lua estava alta e cheia. Jaulino os convidou para jantar em sua casa, dizendo que discutiriam os termos calmamente. Mal sabiam a eles que seriam suas últimas refeições. Ninguém mais os encontraram. Então, esse homem é um problema. Você, menino Mateus, precisa estar pronto. E o senhor está me contando tudo isso só agora. Falei, mas em tom de brincadeira, tentando parecer normal. Mas eu estava em pânico. Está na hora de alguém acabar com esse papo dele mandar na cidade, disse o senhor Bento. E como se mata um lobisomem? Respondi. O senhor Bento calmamente olhou para mim, deu uma tragada no seu cigarro e disse: na forma bestial, uma bala de prata. Na forma humana, só um tiro já ajuda. A porta da cozinha foi aberta e Mônica entrou. Se aproximou de mim, colocou sua mão em meus braços e disse: primeiro, quero agradecer por ter me defendido. Muito obrigado, Mateus, disse Mônica, e eu sorri. E ela continuou: apesar de saber hoje, naquele momento que eu estava grávida, disse ela sorrindo. Sr. Bento também sorriu. E eu completei: eu sinto muito por isso. Já expliquei a seu pai, não se preocupe. E quero dizer que você tem visitas.
Visitas? Sim. Peço para entrarem? Disse Mônica. Olhei para o seu Bento, que estava sorrindo, e confirmou com a cabeça. Peça para entrar, por favor. Um minuto. Um por um? Perguntou Mônica. São muitos? Perguntei, e Mônica confirmou com a cabeça. Concluindo o pensamento. As notícias correm, disse ela, sorrindo. Um de cada vez, Mônica, disse o Sr. Bento. E assim que ela saiu, entrou o Sr. Jaime, o prefeito da cidade. Nos cumprimentamos e ele disse: Rapaz, soube do seu infortúnio com o Sr. Jaulino, disse retirando o chapéu, como se prestasse homenagem a alguém falecido. E continuou: Quero dizer que me solidarizo com a situação e ofereço R$ 2.000 caso consiga, veja, resolver a situação, disse o homem. E eu demorei alguns segundos para entender a proposta que se formalizava ali. E procurei me manter calmo. E respondi: Anotado o seu pedido, Sr. Jaime. Obrigado pela oferta. Ele sorriu e se retirou. Ainda com a porta aberta, entraram os senhores Ciro, Stefan e Humberto. Este último que começou a falar. Menino Mateus, soubemos o seu infortúnio, sentimos muito por ter que passar por esse incômodo e ele se calou. Foi então que Ciro começou a falar. Queremos te oferecer a quantia de R$ 10.000 para nos ajudar com a situação de 15.000 para acabar com a nossa tortura, disse Stefan. Sou a 15ª geração de fazendeiro da família e esse maledeto quer as minhas terras, mesmo pelo mesmo valor que te oferecer. Só porque ele quer ampliar as terras dele e nós somos vizinhos, disse Stefan. Entendido e anotado, senhores. Se ele adquirir nossas terras, ele será não só o maior fazendeiro da cidade, como um dos maiores fazendeiros do país. Assim que ele conquistar aqui, ele parte para a capital, depois para o Brasil. Entende bem o que ele fará com a bagatela de R$ 15.000, eu entendo. Anotado, eu disse. Como eu me calei, eles saíram. E entraram o Sr. Liro e o Sr. Sidney, os ciganos do acampamento da estrada. Menino Mateus, podemos conversar? Disse o Sr. Liro, olhando para o Sr. Bento que estava ali, em silêncio. Pode falar, o Sr. Bento é alguém de minha confiança e minha estima. Prefiro que falemos a sós, disse o Sr. Sidney. O Sr. Bento se levantou e saiu da cozinha. Então Liro ficou em frente a mim e me esticou um cordão com a pedra cinza. Aqui está um amuleto. Espero que use constantemente. É uma pedra da lua. Te fará bem usar. Ajudaria muito na sua proteção. Acredite. Obrigado. Disse, baixando a cabeça para que ele colocasse o cordão em mim, contendo a pedra da lua no meu pescoço. Assim que a pedra encostou minha pele, houve uma pequena vazão de eletricidade que percorreu minha espinha. Liro sorriu e disse: A pedra te aceitou. Melhor ainda. Ande sempre com ela, porque a partir de agora precisa se preocupar com sua vida. Você corre risco. E nós, ciganos, vamos te ajudar. Sem oferecer dinheiro, eu disse brincando, e Liro olhou sério. Te oferecemos a sua vida. Já não basta? Depois você nos agradece, disse o cigano, saindo e fechando a porta atrás de si. Caí sentado no banquinho, antes ocupado pelo Sr. Bento. Apoiei os cotovelos sobre a mesa de trabalho
e apoiei a cabeça. Pelo que eu tinha entendido, eu ajudei Mônica, mas fiz minha sentença de vida. E fiquei ali, pensando em minha vida, em minha infância, nos meus pais que precisavam de minha ajuda financeira. Estava imersos em meus pensamentos e não notei o Sr. Ray entrar. Só o vi parado, do outro lado da mesa me olhando. Me endireitei e o cumprimentei. Mateus, eu o admiro. A sua coragem ultrapassou esse monte de homem que veio até você. E me incluo nesse montante, uma vez que Coronel Jaulino quer a minha padaria, disse Raí, caindo uma lágrima de seus olhos. E ele continuou: a padaria existe neste mesmo lugar há mais de 60 anos. Era do meu avô, passou para o meu pai e agora comigo. E esse homem entra achando que vai pegar ela, mas não tem o direito de exigir nada de você. E entendo, se quiser mudar de cidade, eu faria, se fosse você. Mas ajudaria muito nos unir e acabarmos com esse tormento. Há muito tempo nos incomoda. Então, estarei pronto para defender você e a minha padaria e a minha honra. Quando o Sr. Ray terminou, estava em lágrimas. Assim que se acalmou, ele disse: uma nova geração de fazendeiros começou a questionar a origem do dinheiro do Coronel Jaulino e por que tantos negócios mal explicados. Um deles, Arthur, jovem e ambicioso, decidiu investigar por conta própria. Arthur era meu amigo. Eu tentei demover ele dessa ideia, mas ele estava irredutível. Arthur encontrou pistas sobre a morte misteriosa de antigos sócios de Jaulino e começou a ligar os pontos. E, nas noites de lua cheia, os desaparecimentos. Ele montou um grupo de fazendeiros e caçadores para enfrentar o lobisomem. Porém, ao invés de expor Jaulino publicamente, Arthur queria chantageá-lo, ameaçando revelar seus segredos, se não entregasse parte das terras. Arthur e seu grupo acreditavam que estavam preparados para enfrentar Jaulino, mas subestimaram o poder da maldição do homem. Na noite em que decidiram confrontá-lo, a lua cheia já brilhava no céu, e Jaulino, em forma bestial, estava mais forte do que nunca. Uma batalha sangrenta aconteceu nos campos da fazenda de Jaulino. Apesar de sua astúcia, Arthur e os outros não era páreo para o lobisomem, e um por um foram caindo, dilacerados pela fúria da besta. Então, sabemos onde e quando ele vai atacar. E qual a fraqueza dele? Mulher. Ele não pode ver uma mulher bonita, já que quer se casar com ela. Ele tem duas esposas, que estão com ele contra sua vontade, e agora ficou de olho na Mônica. Então, quero que entre na guerra sabendo quem é o seu inimigo. Assim que o Sr. Ray silenciou, eu fiquei calado. E pedi para ir embora mais cedo. Na verdade, era meu horário, mas eu pedi para ir embora. Eu voltaria a trabalhar no começo da madrugada. Eu entrei em casa, abracei meus pais, que já sabiam do ocorrido, mas não disseram nada. Acho que entenderam que eu já tinha ouvido demais. Tomei um banho, jantei e caí na cama. Naquele dia, naquela noite, dormi feito pedra. Acordei como de costume, às 2:30 da manhã, e fui até a padaria. Caminhando na rua, senti que estava sendo observado. Olhei ao redor, não vi nada. Continuei caminhando. Faltava pouco para chegar até a padaria, quando algo me golpeou na cabeça e caí pesadamente no chão. Assim que eu voltei à consciência, senti algo me mordendo as pernas e me puxando pela rua, em direção à mata.
que existia no final da rua. Meu corpo foi carregado por muitos metros à noite. Quando consegui fixar os olhos em quem estava me levando naquela velocidade, eu fiquei chocado. Era uma espécie de cachorro, babento e grande. Andava meio torto, mas tinha uma força incrível. Senti meu osso da perna sendo trincado e gritei de dor. E um tiro de espingarda foi ouvido, atingindo a besta no ombro. Esta me soltou e saiu correndo rumo à mata. Eu estava do outro lado da praça, muito fora do meu caminho comum. Tentei levantar, mas não conseguia. A dor era grande. Em minutos a rua estava cheia de gente e fui socorrido e encaminhado ao posto de saúde. Fizeram raio-x e nada foi constatado, mas ainda assim eu sentia muita dor. Os médicos não sabiam explicar o motivo da dor. Talvez fosse pelos arranhões e mordidas que você recebeu, Mateus, disse o Dr. Luiz. Achei melhor não questionar. Recebi alta no mesmo dia e fui trabalhar. Muitas pessoas queriam que eu explicasse o ocorrido, mas eu não estava para papo. Não naquele dia. Senti falta do Sr. Bento. Achei que ele já tinha aposentado, mas sem se despedir, pensei. O dia seguiu normalmente, bom, na medida do possível. Quando estava indo embora, ouvi alguém chorando. O som vinha de trás da padaria, o lado que dava para a rua de trás. Fui ver quem era. Às vezes era alguém precisando de ajuda. Assim que me aproximei, vi uma menina baixada, com as mãos no rosto, chorando. Ao me aproximar, vi se tratar de Mônica. Parei frente a ela, e só então fui notado. Ela levantou os olhos e veio em minha direção, me abraçando. Mateus, pegaram ele. E ela chorou mais uma vez. Pegaram quem, Mônica? Disse com voz aveludada. O meu pai, esclareceu Mônica. Coronel Jaulino matou. Eu me choquei com essa frase. Ontem alguém atirou, salvando a minha vida. E eu não sabia quem tinha sido. Será que tinha sido o Sr. Bento? Então perguntei a Mônica. Como você soube? Meu pai sumiu essa madrugada. Era para estar aqui trabalhando com você e não está. E não apareceu. Meu irmão foi então procurar notícias por ele. Quando encontraram seu corpo ao lado do rio, os policiais me avisaram e Elisandra foi conhecer o corpo. Ela disse, e eu abracei ainda mais, com mais força, e ela continuou. Sabe que eu sou a próxima, né? Não quero me casar com aquele homem. Quero estar com... Ela hesitou por alguns segundos. E então ela disse, com você. Eu busquei os lábios dela, para um beijo carinhoso, e fui correspondido. Se não fosse o estado de espírito dela, teríamos nos entregado ali, atrás da padaria. Mas estávamos em clima fúnebre e não tínhamos que esperar. O enterro aconteceu naquele mesmo dia, com que foi encontrado o corpo. Ou o que sobrou do corpo. Ainda não sabiam quem tinha atirado, me salvando, mas logo saberia. Naquela noite eu estava inquieto. Eram mais de 23 horas e eu queria sair de casa, correr quintal afora. Meu corpo estava quente, quase febril. Minha audição aumentou algumas vezes. Eu diria que dezenas de vezes aumentada. Não, dezenas não. Diria que milhares de vezes. Eu ouvia as galinhas se mexendo no galinheiro que ficava na casa do Sr. Ademar, a 120 metros de onde eu estava. Ouvi quando o padre sábio abriu o vinho em sua casa, atrás da igreja, a 100 metros de mim. Ouvi quando um cachorro corria em minha direção, um cachorro grande e pesado.
Um cachorro grande e pesado. E mesmo assim corria rápido até mim, chegando em segundos. Mas, diferente de outra vez, eu o via rápido ou em slow, em câmera lenta. Eu o vi quando correu até mim, de quatro patas. Vi seus olhos vermelhos emanando ódio e sua pata dianteira levantando na altura da minha cabeça, para mais uma vez me jogar no chão traiçoeiramente. E calculando o movimento, desviei o ataque. Enquanto baixava a cabeça, eu erguia a mão, acertando no olho da criatura e o cegando momentaneamente. E ele urrou muito alto. Urrou de dor a criatura e baixou a cabeça. Porém, no meio da carnificina, Jaulino foi gravemente ferido por uma bala de prata que disparou por um barulho de espingarda, acertando-o no pescoço. Aproveitei e me virei, segurando sua cabeça e girando o pescoço, arrancando na minha mão a sua cabeça e seu pescoço. E caiu pesadamente no chão, aquele corpo inerte. Jaulino sem cabeça estava ao chão e sua transformação começou a retroceder. Ele retornou à forma humana. Agora a cidade estava livre deste monstro, mas havia criado outro monstro, eu. Assim que ele foi morto, eu me tornei um assassino. Abandonei seu corpo em meio à sua fazenda e me calei. Mudei de roupa e segui para a padaria. Mantive minha rotina em paz, ou pelo menos por fora eu estava em paz. Às 6 horas da manhã a padaria foi aberta e o dia seguiu normalmente. Às 10 horas um homem misterioso se aproximou. Do fundo da padaria, bateu na porta da cozinha e eu fui atender. Era um homem peculiar, com roupas e chapéus marrom, cabelos longos e pele bronzeada. Oi, amigo. Eu sou Ducas. Tudo bem? Tudo bem, senhor. O que eu posso te ajudar? Ele se movimentou, mostrando a espingarda presa no ombro. Estou na cidade há 2 dias. Minha missão aqui acabou. E antes de ir embora, quero saber se teremos problemas com você. Eu sorri e o abracei. Você salvou minha vida, eu disse enquanto o abraçava. Muito obrigada, Educas. Mas precisa me apertar tanto? Opa, desculpa, disse soltando ele. Vou te fazer uma sacola para comer na viagem. E eu montei. Peguei um pano limpo, montei alguns pães, um bolo, roscas e muito doce. Estendi a ele e agradeci novamente. Muito obrigado. Mas o senhor não me respondeu. Terei problemas com você ao ponto de eu voltar na cidade por sua causa? O que quer dizer? Perguntei curioso. Você viu que agora tudo mudou, disse Ducas, enquanto remexia na trouxa de guloseimas que eu havia lhe dado. Agora você é um lobisomem, meu caro. Então eu te pergunto, você vai me fazer voltar aqui? Se aparecer mais um cara achando que pode mandar nas pessoas, matando aleatoriamente, Educas, eu vou dar trabalho a ele. Eu disse. E Educas sorriu, se virou e saiu. Alguns dias depois veio a notícia. Jaulino morreu em uma noite de lua cheia, sozinho em sua fazenda. Seu corpo foi encontrado dias depois e, estranhamente, a riqueza que ele acumulou começou a desmoronar após a sua morte. Sem herdeiros e sem aliados, a fazenda foi abandonada. E o nome de Jaulino se tornou uma lenda entre os habitantes do Vale do Cedro. Problema resolvido, pensei. E ainda não saí como assassino.
Se os homens cumpririam o prometido? Claro que não, mas consegui comprar as terras de Aulino, porque chegou a um preço muito barato, já que tinham medo dele voltar como lobisomem. E junto da minha esposa Mônica, erguemos a propriedade com muito carinho e dedicação. Já na cidade, alguns dizem que, em noite de lua cheia, ainda é possível ouvir uivos distantes vindos dos campos da fazenda de Jaulino, como se a maldição de Jaulino nunca tivesse sido quebrada.